Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Assim está escrito: Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos anunciamos, ou melhor, vos pregamos o Evangelho de Deus. Estas foram palavras de Paulo dirigida à igreja de Tessalônica. Uma igreja vibrante, abençoada, que havia recebido a pregação do Evangelho pelo apóstolo nas suas viagens missionárias, e o Evangelho não foi somente pregado em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e com muita certeza. Então, Paulo pregava convicto daquilo que estava pregando, seguro, certo. Portanto, ele tinha intrepidez, ousadia, autoridade para pregar o Evangelho, conforme ele diz, o Evangelho de Deus. Ele ocupou-se disso. O trabalho dele era o trabalho de um apóstolo. Deus abençoe Miriam, Deus abençoe Suelen Rayana. O trabalho de um apóstolo. O trabalho de um apóstolo é aquele que é enviado, à semelhança de um missionário. Ele vai para determinadas cidades onde o Evangelho ainda não tinha sido anunciado, e ele ali começa do zero a pregar o Evangelho. Deus abençoe o irmão Antônio Xavier, Mancilene Alves, pastor Gabriel Ferreira, o Nelson Mendonça. Deus abençoe a todos. Então, ele é aquele que ia para dar início à obra de Deus em determinadas cidades. E ele tinha essa autoridade, esse dom de Deus para dar início a esse trabalho. Porém, Deus abençoe Mauro César, Paulo nunca ficou preso a qualquer que fosse o trabalho iniciado por ele. Ele sabia que o trabalho dele era lançar as bases, lançar os fundamentos, através da pregação do Evangelho, da conquista de almas para o Senhor Jesus, e quando determinado tempo ele encontrava alguém que pudesse encarregar de dar continuidade na orientação, na instrução, na edificação, no aconselhamento daquelas pessoas, ele deixava ao encargo deste e seguia por outro caminho para ir anunciar ainda em outras cidades que estariam precisando do Evangelho. O trabalho do apóstolo era este. Não era um trabalho itinerante, era um trabalho mais semelhante a um trabalho missionário, de ir em determinado lugar e ficar até que a obra de Deus ali fosse estabelecida, equilibrada, e pudesse então caminhar sozinha com aqueles que ali iam se reunindo para servir a Deus. Recebiam do apóstolo as instruções necessárias e davam seguimento. O que ele fazia era, depois de determinado tempo, passar por aquela região para ver como estava o desenvolvimento do trabalho, para certamente, quem sabe, algum conselho, alguma orientação, alguma posição de rota, para que as coisas pudessem encaminhar bem, o posicionamento daqueles irmãos diante da sociedade e diante de Deus. Então, o trabalho de Paulo era um trabalho excelente. Ele nunca se apegou a lugares para fincar o pé e ficar ali e esquecer a outra parte. Ele sabia que Deus esperava isso dele. Ele era, na verdade, um apóstolo, um enviado, um missionário, alguém que ia anunciar o Evangelho aonde houvesse necessidade.
Ele tinha esta missão, esse trabalho importante. Mas o versículo que li, ele diz o seguinte para aqueles irmãos de Tessalônica: vós, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Então Paulo trabalhava e se cansava no trabalho para produzir alguma coisa. E ele dizia aqui, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. E mesmo assim, trabalhando noite e dia, com fadiga, ainda encontrava tempo de pregar o Evangelho de Deus. Então ele era alguém que aproveitava bem todas as oportunidades que se apresentavam diante dele. E ele fazia isto muito bem e com muito cuidado da vida do testemunho para não dar a entender ou parecer àqueles novos irmãos na fé que ele era alguém que se aproveitava das pessoas que iam se convertendo, visto que ele era o apóstolo. Ele era quem tinha começado o trabalho e estava pregando, orientando e ensinando. Mas Paulo não se deixou levar por estas coisas, não. Ele deixou um testemunho brilhante. Paulo não tinha apego com nada. Ele era desapegado dessas coisas. E posso entender nos escritos de Paulo que ele era contra aqueles que, em nome da fé, se aproveitam das pessoas e exigem delas que tenha deles o cuidado necessário, suprindo eles de todas as necessidades que eles tenham, porque é obrigação deles, uma vez que ele está pregando o Evangelho. Paulo não era desse teor, Paulo era diferente. Ele disse, pregar o Evangelho é obrigação, é dever, é compromisso. Isso está selado diante de Deus. Agora, ser pesado aos irmãos, isso não é de acordo, está fora do contexto da vida deste apóstolo. Então nós vemos ele sempre ocupado na pregação do Evangelho. E quando começamos a meditar, mas como ele arrumava tempo para tanta coisa? Ele arrumava tempo para trabalhar, ele arrumava tempo para pregar e para sair de cidade em cidades. Exatamente, era isso que ele fazia, aproveitava bem todas as oportunidades, sem sequer ser pesado a qualquer um. Então o trabalho dele era um trabalho excelente, importante, era um trabalho que ninguém tinha de que acusar Paulo de alguma coisa. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. De acusá-lo de alguma coisa. Não, ele está aqui e ele está aí aproveitando, explorando dos irmãos, exigindo deles coisas que eles tenham que fazer para ele. Não, ele nunca foi assim. Ele sempre procurou, pelo lado espiritual, dar a eles o alimento necessário da palavra de Deus e concernente às suas necessidades, ele certamente sabia como se trabalhar e conseguir o que precisava. Então isso era importante. Paulo não era aquele que se locupletava com a pregação do Evangelho. Usava a pregação para adquirir as coisas. Não, ele não fazia isso. Ele pregava o Evangelho porque recebeu essa missão, este encargo, esta responsabilidade do Senhor Jesus. E ele o fazia com amor, com alegria, com dedicação e de graça. Porque de graça recebestes, de graça dai. E aqui ele prova isto. Ele diz, trabalhando, vocês bem lembrais. Não era uma coisa escondida. Todo mundo sabia como era o dia a dia de Paulo. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, quando se falava sobre Paulo, Paulo tinha autoridade.
Paulo tinha um testemunho que falava sem as palavras. Por quê? O modo dele viver, a maneira dele se comportar, de entrar e sair no meio do povo, era um testemunho excelente. Deus abençoe Samuel Santos. Era um testemunho brilhante que ele deixou nas cidades por onde passou. Mesmo quando prisioneiro, ele nunca pediu nada a ninguém. Se bem que a igreja de Filipos assumiu o compromisso de, vez por outra, ajudá-lo. Mas não que ele exigiu, não que ele obrigou, que ele disse que eles tinham a obrigação de cuidar do apóstolo. Não, nunca deixou isso registrado. Ele passou, ele levava consigo a lembrança daqueles irmãos no coração, as orações que fazia na lembrança era com alegria, com gratidão a Deus, por ver o trabalho que Deus tinha feito através da sua vida. Então, isso foi um testemunho bonito que ficou por onde ele passou. Tanto é que quando ele partiu, ele estava praticamente sozinho. E ele diz, embora que pudesse como apóstolo, se quisesse, mas ele disse não. Eu prefiro que Cristo seja glorificado. Agora, eu quero viver de tal maneira que Cristo resplandeça na minha vida, que Cristo apareça e não eu. Deus abençoe a irmã Dalila. Então, o que acontece muitas das vezes é que as pessoas querem aparecer mais do que Jesus. Falam de Jesus simplesmente para conseguir o meio e depois se colocam à frente como o principal. Paulo nunca se colocou como principal. Ele sempre apresentou Jesus como principal. E ele ficava em oculto. Mas a vida dele falava tanto quanto a mensagem que ele pregava. Então havia uma harmonia entre o que ele vivia e o que ele pregava. Então esse é um testemunho bom. Por isso que tinha resultados. Por isso que ele conseguiu estabelecer igrejas em várias cidades, mesmo debaixo de ameaças, de sofrimentos, de perseguições, mas em momento algum você vê ele entregue a situações em que as pessoas deveriam estar levando as coisas para ele. Não. Ele nunca foi deste padrão. E quem aprende com Paulo aprende direito, aprende da maneira correta. Quando nós observamos nos nossos dias que para qualquer coisa as pessoas fazem tantas exigências, nós entendemos que eles não estão servindo a Cristo. Eles estão usando o Evangelho, simplesmente, o nome de Jesus, simplesmente como um amuleto. Porque a intenção maior é locupletar-se, beneficiar-se, angariar as coisas para si. Ao passo que, se olharmos a vida de Paulo, era totalmente o contrário do que vemos nos nossos dias. E muitas das vezes, estas coisas saem nas mídias, causam vergonha, tristeza e afastam muitos do caminho do Senhor. Por quê? Porque existem os espertalhões, os aproveitadores, os exploradores, que em nome da boa-fé, eles querem fazer a sua vida, o seu caminho, a sua prosperidade, e Jesus fica de lado. É somente para dar uma entrada, para abrir a porta, e depois ele pode sair de cena, porque o negócio lá é comigo e eu vou à frente e é por aí. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é contra o princípio do Evangelho. Jesus deixou bem claro que de graça recebestes, de graça dai. Deus abençoe o pastor Admilson. Mas aqui ele disse que aqueles irmãos eram testemunhas da vida dele. Então veja que coisa importante. Ele trabalhava noite e dia. Ele se fadigava, ele cansava, mas ele se autossustentava com o seu trabalho. Não era um desocupado. Era alguém que tinha um trabalho a realizar, aonde ele chegasse. Ele não estava preso
a uma empresa, a uma firma, mas o trabalho que ele desempenhava, em qualquer cidade onde ele fosse pregar o evangelho, ele tinha condição de desenvolver o trabalho que ele fazia. Então nós entendemos isso e aprendemos aqui com ele a maneira correta como se deve viver o evangelho, de maneira a dignificar o evangelho e atrair glória ao nome de Jesus. Só desta forma. Qualquer outra maneira de se pregar o evangelho com outras intenções está fora do propósito de Deus e, portanto, os resultados não aparecem. E fica sempre o prejuízo nos lugares por onde vão, porque fica em dificuldade. Ao passo que existem os carentes, os necessitados, os pobres, os desamparados, e muitas das vezes são deixados à mercê, quando, na verdade, estes que por lá aparecem como um peso morto. Peso morto. Porque não há resultados convincentes para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus nos livre e guarde de ser considerado como um peso morto da obra de Deus. Não produz, mas exige as benesses daqueles que ali estão. Com Paulo nós aprendemos como é a maneira correta de se viver e demonstrar um testemunho que seja digno do nome do Senhor. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Este Evangelho deva ser pregado assim, desta forma. Mas nos nossos dias tem virado praticamente um comércio, uma fonte financeira. E as pessoas não têm nenhum limite para esse tipo de coisas. Eles julgam-se que pode tudo. E, infelizmente, há pessoas que ficam presas a esse estado de coisas, ficam no dever e na obrigação, quando, na verdade, se buscasse o padrão da palavra de Deus, quando encontrasse esse tipo, eles diriam, não precisamos, pode ficar onde você está. Aqui tem alguém que Deus possa usar para que o nome dele seja glorificado. Então, quando entender isto, esta fonte vai fechar e o evangelho vai triunfar. Porque haverá sinceridade, haverá humildade, haverá temor, haverá dependência. Isto é o que torna rico a pregação do evangelho. Mas está aqui, trabalhando noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. A alegria dele era pregar. Não era pregar para ter o benefício imediato, pessoal. Não. Mas era o benefício de almas rendidas aos pés de Jesus, para servi-lo, glorificar e bendizer o seu nome. Por isso que ele foi bem-sucedido. Quando nós vemos as cartas de Paulo, essas cartas são cheias de revelações que Deus deu a ele. Seriedade, comprometimento, verdade, pureza. Não tinha nada que o colocasse em dúvida ou desconfiança. Deus abençoe Geraldo Júnior. Então não havia nada que suscitasse a desconfiança do trabalho que ele fazia, porque ele fazia um trabalho despretensioso. Ele fazia um trabalho da maneira correta, na dependência de Deus e com vistas que o resultado fosse para a glória de Deus. E assim aconteceu.
Estas igrejas foram ricamente abençoadas com a pregação do evangelho através de Paulo. E aqueles que estavam próximos a ele aprenderam justamente com ele a maneira de ser e agir diante do povo e na responsabilidade com a obra de Deus. Então ele ia a determinado lugar até estabelecer a obra de Deus. Estabelecido aquele trabalho, ele dava sequência para outra cidade. Ele não ficava indo lá uma vez por mês. Ele não ficava indo lá uma vez cada 2 meses para fazer uma campanha, uma cruzada, um encontro. Não. Ele ia para fazer o trabalho pesado, o trabalho de chão. Ele ia casa por casa, todo dia, ele diz, todo dia, no templo e nas casas, nas praças, nas vilas, nos povoados, no comércio, onde ele encontrasse oportunidade, ele estava ali. Era alguém que caminhava por aquelas ruas poeirentas, porque entendia que o evangelho é comunicado de pessoa a pessoa. Ele não pegava uma condição aqui, saltava 100 quilômetros, 200 quilômetros adiante para fazer lá um trabalho e depois voltar. Não, ele ia caminhando e por onde ele passava, ele deixava convertidos a Cristo, discípulos de Jesus. Esse foi um trabalho que ele fez. Deus abençoe, irmão Del Mendes. Foi um trabalho que ele fez. E é um trabalho que as epístolas que ele deixou escrita, nós vemos aqui o pulsar do coração desse apóstolo. Era Cristo, de manhã, de tarde, de noite, a todo instante. O negócio dele era Cristo. Ele não se ocupava em falar outro assunto a não ser Jesus. Jesus era o assunto do dia para Paulo. Qualquer lugar que você vai falar, Paulo, vou falar de Jesus. Mas você já falou, mas vou falar outra vez. Mas já falou de novo, mas vou falar outra vez. E quantas vezes fosse necessário, o assunto dele era Jesus. Jesus, Jesus. Ele não usava temas da atualidade, procurar trazer novidades, criatividade da cabeça humana. Não. Ele se atinha ao evangelho. E era suficiente, porque uma ocasião ele disse, escrevendo aos irmãos de Roma, ele disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando se entende o poder do evangelho, conforme Jesus determinou que ele fosse anunciado, este evangelho vem carregado de poder, de milagre, de transformação, de regeneração, de cura, de libertação. Que resultado melhor do que este para uma vida que está presa no pecado, condenada, separada de Deus e que, ao ouvir o evangelho, há uma transformação, há uma mudança completa de dentro para fora na vida desta pessoa e ele passa então a servir e adorar a Deus. Esse é um resultado esplendoroso. O Paulo foi assim, quando Jesus o encontrou na estrada de Damasco. A partir dali, a vida dele mudou radicalmente. O que ele era ficou para trás. A partir dali passou a andar em novidade de vida. Com esse direcionamento, com esta visão e com este encargo que o Senhor Jesus deu a ele de pregar o evangelho a todas as gentes, inclusive aos reis, aos soberanos, às cidades, enfim, aos governantes, às autoridades. Jesus o capacitou para isto. E ele foi firme e fiel. E aqui ele deu um testemunho na igreja de Tessalônica. Vocês se lembram, quando eu cheguei, como eu me portei diante de vocês. Deus abençoe Paulo César. Ele disse, de ninguém ele cobiçou nem a prata e nem o ouro. Num outro texto ele diz, mas o que eu precisava, estas minhas mãos foram suficientes para o meu sustento.
Então, é um testemunho que a gente tem que falar dele, tem que bendizer e glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe, Kézia. Quando olhamos os nossos dias, as pessoas cobram fortunas aí e exigem tudo do bom e do melhor e não produz nada. Uma mensagem lá, uma água com açúcar que é repetida em todo lugar aonde vai e não traz resultado, não tem nenhum comprometimento com a obra local. Paulo não, ele tinha comprometimento com a obra. E ele ficava ali. Ele pegava o encargo, ele ia diante de Deus, ele buscava uma solução de Deus, precisava uma resposta ali. Então ele se colocava na posição de Deus. Mas nunca sequer deixou-se ser pesado aqueles irmãos. Parece que Paulo tinha vergonha de ser pesado aos irmãos. Mas era o caráter dele, era a conduta dele que não permitia que vivesse desta forma. E quem aprende com Paulo, aprende correto, aprende direito, aprende certo, não causa mal, não traz peso, não traz dificuldade, não é peso morto na obra de Deus, mas é alguém que contribui, que com alegria produz, progride, glorifica o nome do Senhor. E quem se lança na obra de Deus não deve se preocupar em fazer o seu caminho, o seu pé de meia, seja lá o que for. Ele tem que viver na dependência de Deus, porque quem trabalha para Deus, Deus cuida, Deus sabe como cuidar. Não é preciso a gente elaborar uma estratégia para conseguir as coisas. O que precisa fazer é colocar-se nas mãos de Deus, viver na dependência de Deus, e qualquer que seja a necessidade, fale com Deus e espere nele, porque ele tem os caminhos para fazer a sua bênção chegar sobre a nossa vida. Mas que nunca sejamos um peso morto, alguém que simplesmente só se mostra para ter o benefício próprio. Não. Evangelho não é isso. Evangelho não é profissão. Evangelho é vocação. É missão de Deus. Profissão é outra coisa. E nós precisamos aprender isso à luz da Bíblia. Embora que há uma grande maioria por este mundo afora, mas o Evangelho está aqui para nós aprendermos com ele. E que possamos, Deus abençoe Paulinho Mormai, que possamos aprender. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Quem prega o Evangelho deve pregá-lo com graça e de graça. E deixar os resultados com Deus. Essa é a nossa missão como salvo aqui na terra. Ser um representante de Jesus e pregar o Evangelho que ele ordenou. E deixar os resultados com Deus. E não ofuscar o nome de Jesus, nos colocando como prioridades. Não. É Jesus que tem que aparecer na minha frente, no meu rosto, nas minhas palavras, nos meus atos. Quem tem que aparecer é Jesus. Eu sou apenas o eco, uma voz que fala aquilo que de Deus está transcrito na sua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar e que possamos aprender a viver de tal forma que a nossa vida não seja um testemunho duvidoso, mas que tenhamos um testemunho que seja uma autoridade, comprometimento, verdade, transparência, sinceridade diante de Deus, fazendo isto com alegria, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam resgatadas pelo poder da salvação. Pensa sobre isso.